Desde o final do século XIX, o Palacete Pinto Mendes se destaca na paisagem urbana da cidade de Ribeirão Vermelho. Já foi sede da Companhia Agrícola e Industrial Oeste de Minas, residência, comércio e hoje abriga a sede do Poder Executivo Municipal, mudança ocasionada pela emancipação política de Ribeirão Vermelho em 1948. No brasão do município, que orna a fachada do palacete, destaca-se um elemento um tanto quanto incomum. É a figura da âncora, tradicionalmente assimilada ao mar, à marinha e ao ambiente naval, em localidades litorâneas. Mesmo situada a mais de 450 km de distância do mar, a cidade de Ribeirão Vermelho possui sua história e seu desenvolvimento em um antigo ofício, a navegação, a qual há mais de 140 anos singrou pela primeira vez as águas do Rio Grande, uma operação que continuaria pelos 75 anos seguintes. Mas, como essa história começou? Quando existiu? Por que desapareceu? O que restou desse patrimônio? A resposta para essas e outras perguntas você encontra aqui numa viagem pelas águas do passado. Há 144 anos, quando o primeiro vapor singrou as águas do Rio Grande em sua viagem inaugural, essa era a vista que saudava os passageiros com destino à localidade de Porto Alegre, nome original do que, anos depois, seria conhecida como povoação de Ribeirão Vermelho, ponto de partida da rota fluvial que, por uma extensão de 208 quilômetros, integrava os mercados consumidores e produtores do Vale do Rio Grande com o restante do estado. O projeto de ligação da antiga estrada de ferro Dom Pedro II, na zona da Mata Mineira, a um ponto navegável do Rio Grande, representou a razão de existir do projeto da Estrada de Ferro Oeste de Minas, cujos trilhos alcançaram seu objetivo na foz do Ribeirão Vermelho em 1888, bem como o nascimento da própria povoação do Porto Alegre do Rio Grande, que se desenvolveu a partir da integração multimodal entre a navegação a vapor e a estrada de ferro. A história, no entanto, começa em dezembro de 1880, quando o cessionário José Jorge da Silva Pena obteve permissão para explorar serviços de navegação no Rio Grande com um pequeno barco a vapor, entre a Barra do Ribeirão Vermelho e a freguesia de Capitinga, no atual município de Piumhi. Organizado sob a companhia Almeida Laudares, o serviço contava ainda com uma embarcação do tipo chato e uma lancha rebocada, transportando mercadorias, víveres e passageiros por toda a extensão navegável do percurso até 1887, quando a concessão foi assumida pela própria Estrada de Ferro Oeste de Minas, a qual, nos 10 anos seguintes, promoveu investimentos na expansão da navegação a vapor da rota do Rio Grande. No limiar da década de 1890, o serviço de navegação a vapor contava com 5 navios, que percorriam a rota fluvial do Rio Grande semanalmente. Construídos pelo estaleiro Aspinall Jones & Company de Mississippi, Estados Unidos, os navios de rodas de pás foram projetados para navegar pelas águas rasas do rio mesmo com alto volume de carga, sendo empregados para transportar sacas de café, rolos de fumo, aguardente, couros, tecidos e sal, bem como toras de madeira para a serraria de dormentes da ferrovia e lenha para as locomotivas. No porto de Ribeirão Vermelho, contavam ainda com a infraestrutura do cais, estaleiro e o galpão da navegação, usado como alojamento e armazém de mercadorias. No entanto, o serviço fluvial perdia espaço a cada dia para a operação ferroviária, tornando-se deficitário ainda na década de 1920. Em 1931, a Rede Mineira de Viação concedeu a operação iniciativa privada, a qual se dedicaria extensivamente ao transporte de lenha para abastecimento das locomotivas nas oficinas de Ribeirão Vermelho. Com a introdução do óleo combustível BPF em 1951, a demanda pelo serviço virtualmente deixou de existir, e com ela os negócios da companhia de navegação. 4 anos depois, o último navio a vapor aportava pela última vez em Ribeirão Vermelho, encerrando um ciclo de 75 anos de atividades. Sete décadas se passaram,
E com elas, vieram transformações radicais na paisagem do município de Ribeirão Vermelho, embora a ferrovia permaneça no cotidiano da comunidade, levando e trazendo cargas como nos últimos 140 anos. A navegação e seu legado, por sua vez, permaneceriam praticamente esquecidos até 2014, quando um metalúrgico descobriu por acidente os remanescentes de um dos centenários vapores, enterrado na areia do Rio Grande. O achado singular provocou um grande fluxo de turistas e visitantes ao município, bem como repetidas promessas da prefeitura de restaurar a antiga embarcação e expô-la como um monumento histórico. Só que a promessa não foi cumprida, e o barco mostrado naquela reportagem está no mesmo local. Só que desta vez, a história que havia surgido por debaixo da areia está desaparecendo, encoberta pela vegetação. É um desperdício e uma falta de cultura. Eu acredito que a obrigação seria preservar as condições que estavam aqui mesmo, tirar e preservar, para mostrar a história, o motivo da fundação de Ribeirão Vermelho. O achado provocou a mobilização da comunidade, que se articulou para formar uma associação visando a criação de um museu para contar a história dos raros artefatos. A falta de apoio e interesse da administração pública, no entanto, tornou os esforços infrutíferos, e os centenários navios desapareceram outra vez nas águas do Rio Grande. 10 anos se passaram. Novos esforços de preservação do patrimônio histórico da Estrada de Ferro, bem como o florescimento de várias ações para promover e valorizar a história e a cultura local, resultaram em um cenário propício para a retomada dos trabalhos de pesquisa e salvaguarda, o que resultou numa série de descobertas sobre o passado de Ribeirão Vermelho ao longo dos anos. Hoje, o complexo ferroviário e suas adjacências, às margens do Rio Grande, representam um dos sítios histórico-arqueológicos de maior valor no estado de Minas Gerais, cujos remanescentes ajudam pesquisadores e historiadores a reconstituir pouco a pouco a história das operações na antiga Estrada de Ferro oeste de Minas e suas sucessoras, bem como o cotidiano das atividades de seus trabalhadores, sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Estado, a natureza técnica da operação de seus maquinários e os impactos e desdobramentos causados pela presença da companhia na comunidade. Assim, desta maneira, cria-se a oportunidade para que os homens e mulheres dos dias de hoje possam conhecer mais de suas próprias raízes, numa verdadeira janela aberta através do tempo. E por essa janela, podemos dar um passo ao passado. Após vários esforços de pesquisa de campo e prospecção, a temporada de seca do ano de 2024 permitiu que novos remanescentes da antiga navegação fossem revelados pela primeira vez em décadas, escrevendo páginas de um passado que até então jazia largamente esquecido. Mais de 140 anos depois da chegada do primeiro vapor, a história ressurge no presente, emergindo das águas do passado. Encalhado e soterrado às margens do rio, nos arredores do antigo cais do porto, despontam os remanescentes de um antigo navio, com casco de madeira e rodas de pás na popa. A configuração do tipo stern paddle, combinada ao casco de madeira, surpreendeu as equipes de pesquisa, deixando margem para a possibilidade de que este seja o vapor originalmente possuído pelo pioneiro José Jorge da Silva Pena em 1880. Apesar da ferrugem, da corrosão do metal e do processo de decomposição da madeira, o nível geral de preservação do sítio arqueológico da antiga embarcação surpreende por seus detalhes, com o madeiramento do casco e os detalhes do conjunto motriz plenamente reconhecíveis. No entanto, este centenário patrimônio ainda corre perigo. O uso de técnicas invasivas de escavação com máquinas pesadas durante a primeira descoberta de 2014 acabou por danificar parte das históricas embarcações, as quais ainda foram dilapidadas por ladrões de sucata e artefatos diversos, em busca de qualquer coisa que pudesse ser vendida aos ferros velhos pelo peso de seu metal ou seu valor no mercado clandestino de antiguidades. Paralelamente, o sítio arqueológico da antiga navegação a vapor se torna cada vez mais vulnerável e suscetível às mudanças climáticas e às cheias do Rio Grande, restringindo as janelas de pesquisa e prospecção à temporada de baixa das águas e expondo os artefatos a um novo risco de perda no leito do Rio Grande, seja pelas atividades de dragagem de areia nas proximidades ou pela movimentação natural de sedimentos na temporada das chuvas.
Hoje, a história da navegação a vapor em Ribeirão Vermelho tem a perspectiva de escrita de um novo capítulo. Por muito tempo, creu-se que o Benjamin Guimarães, tradicional embarcação do Rio São Francisco, era o último de seu tipo no país. As descobertas arqueológicas no Vale do Rio Grande desmistificaram o mito e adicionaram novos parágrafos ao legado do patrimônio industrial brasileiro, o qual, com características particulares de sua própria natureza, ainda carece de iniciativas de preservação dedicadas e incisivas. O valor da história do serviço fluvial da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas deixou de ser puramente local. Trata-se agora de um documento material único e tangente da própria narrativa de desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil, testemunho de uma época onde os pioneiros, homens e mulheres, valeram-se das máquinas e equipamentos de seu tempo para desbravar fronteiras e estabeleceram núcleos de povoação, dos quais se derivariam séculos depois nossas cidades, distritos e comunidades. Hoje, historiadores, pesquisadores e membros da causa preservacionista trabalham com afinco para reconectar os cidadãos de hoje com suas raízes, pois, ao respeitarmos nosso passado, assumimos o dever de guardá-lo como presente para os homens do futuro. Mais do que preservar peças e maquinários em um museu, trabalhamos para preservar a memória e o legado daqueles que depositaram seu conhecimento, suas habilidades e suas esperanças em trazer o progresso e o bem-estar para a sociedade, escrevendo com letras de ouro seus nomes e seus feitos na história de Ribeirão Vermelho, de Minas Gerais e de nosso país. Fiz, hein? Ah, meu filho. Quando você tá procurando um ovo, eu já tô com a galinha e o ovo frito. Coisa boa. Vamos parar para comer?